Amém? Boa noite. Eu estava com medo que cantasse uma música para mim. Visitante, seja bem-vindo. Estou quase merecendo. Ô, gente, deixa eu dizer, eu não estava vindo na igreja, mas eu estava em cultos, tá, o tempo todo. Eu não estava ocioso, né? Eu quero louvar a Deus pela vida da Dai, do pastor Eduardo, da pastora Carla, que me acompanharam aí numa jornada, em uma cidade chamada Pompeia, São Paulo, onde nós estivemos ali por um tempo de recebemos de Deus cura, restauração, porque nós até, às vezes mais do que vocês, precisamos desses momentos na presença de Deus, para sermos restaurados, abençoados em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Ao começarmos nossa vida, nossa jornada, você crê que nós somos criados por Deus e plano das mãos de Deus? Amém? Você crê que nós somos criados por Deus? Eu contei uns 3 sim, uns 4 amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Todos vocês nesse auditório, vocês creem que Deus nos criou? Amém? Nós passamos a ser filhos de Deus quando cremos em Jesus Cristo. Mas você crê que Deus te criou e que em Cristo Jesus você se tornou filho de Deus? Amém? Quando alguém cria uma coisa, eu gosto de uma colocação de um autor que se chama Stephen Covey. Ele diz o seguinte, que existem 2 criações. Uma criação que começa na imaginação, no imaginário, e depois da imaginação ela vai para o papel e ela se torna real. Então alguém primeiro pensou em algo para que depois criasse fisicamente, trouxesse à existência, através da matéria, aquilo que ele pensou. Ok? Então, as 2 criações, segundo Stephen Covey, é que alguém tem que primeiro sonhar, planejar, imaginar para depois tornar isso real. Então, se Deus te criou, partindo desse princípio que eu estou compartilhando com vocês, Deus pensou em você. Deus pensou em você. E eu não sei vocês, mas se vocês pararem para pensar, e se você começar a refletir sobre o que eu estou falando, começa a te dar uma nova perspectiva de algo tão simples, de algo tão básico. Deus me criou, mas Deus pensou em mim. Deus projetou, planejou algo para mim. E eu quero dizer para vocês dessa noite que, segundo a palavra de Deus, Deus não só te criou, mas como Ele sonhou com você, Ele te escolheu e Ele planejou algo para a sua vida. O nosso Deus é o Deus que visita o fim antes do começo. O nosso Deus é um Deus organizado, o nosso Deus é um Deus de projetos. O nosso Deus, quando manda construir uma arca, dá medidas exatas. Quando manda construir um templo, dá medidas exatas, tipo de tecido, cor. Escolhe artesãos, escolhe trabalhadores qualificados, e aqueles que não são qualificados, Ele com a sua unção os qualifica. Então nosso Deus não brinca para fazer alguma coisa. Então, se Deus nos criou e nos projetou, e Ele pensou em nós, eu queria que você pensasse algo comigo nessa noite, muito, muito importante. Quero que você pense comigo nessa noite. Será que quando você acorda na segunda-feira de manhã, será que quando você acorda segunda-feira de manhã, você tem essa perspectiva? Você pensa isso? Pensa comigo. Eu acordo segunda-feira de manhã
respiro, sento na minha cama e penso: Deus pensou em mim, Deus me criou. Eu posso viver a vida de qualquer jeito, eu posso acordar tudo atravessado, atrasado, me alimentar mal, reclamar. Eu faço isso. Mas será que quando eu faço isso eu estou com a perspectiva de que eu sou criado por Deus e que Deus pensou em mim e que Deus tem um projeto, um destino para a minha vida? Quando nós pensamos que Deus nos criou e que Deus nos chamou e Deus nos escolheu e Deus pensou em nós, muda a nossa perspectiva. E eu tenho algo para dizer para vocês. E Deus, quando nos criou, ao pensar em nós, Ele ao mesmo tempo, Ele criou um código. Ele criou uma mensagem para ser transmitida para o nosso coração. Eu vou chamar nessa noite dessa mensagem a chave do teu destino em Cristo. Deus criou como se fosse uma mensagem do coração dele para o teu coração. Vou usar como exemplo, nós visitamos um museu, e ontem falamos um pouco aos nossos líderes, mas visitamos um museu do senhor Shunji Nishimura. E assim como eu fiquei impactado quando fui pela primeira vez, o Dudu da mesma forma, o Ivo foi comigo lá na outra vez, na outra ocasião. Glória a Deus pela sua vida, Ivo. Glória a Deus pela mensagem da semana passada. Você sabe que eu viajo, mas sempre abro a live para ver o que estão pregando aqui na nossa igreja. Estava uma benção te ouvir, meu irmão. E minha avó disse que foi uma benção a tua palavra. E eu confio na minha avó, então glória a Deus pela sua vida. O Ivo esteve lá junto com a gente na outra ocasião. A esposa do seu Shunji Nishimura, ela tinha um costume de escrever um pequeno poema em japonês para cada um dos seus filhos. E na infância deles ela escreveu um pequeno poema para cada um dos seus filhos. E quando você vai fazendo o passeio pelo museu, a guia turística vai mostrando a mensagem. Ela diz assim, sobre o seu Jiro, que é um dos filhos do seu Shunji Nishimura. Para vocês entenderem, o Shunji Nishimura e a família Nishimura são os fundadores da empresa Jacto, empresa de máquinas agrícolas e pulverizadores aqui no Brasil. E uma grande empresa, hoje eles têm 5 mil funcionários, um pouco mais de 5 mil funcionários, várias sedes. E lá em Pompeia é a sede dessa empresa. E o senhor Shunji Nishimura era um homem cristão que dedicou as coisas a Deus. Você chega na empresa, algo extraordinário a nível de negócio, a nível de finanças, mas você vê uma placa numa pedra fundamental na frente da empresa, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É de arrepiar dos pés à cabeça. E conforme você ia lendo o poema que a mãe deles escreveu para eles, você ficava curioso, porque a guia turística ela ia dizendo assim: e sobre o seu Jiro se cumpriu. O Jiro, ele foi um homem inovador, líder, tal. Tudo que ela tinha escrito no poema, em japonês, se cumpriu. E quando vai para os outros filhos, tudo também se cumpriu, de acordo com o que a mãe tinha escrito para eles. E eu comecei a ficar muito curioso, porque o fundador da Universidade da Família, para vocês entenderem, ele é o fundador da UDF, da Universidade da Família, o seu Jorge Nishimura. Eles foram os que trouxeram o curso Casados para Sempre para o Brasil, e depois do curso Casados para Sempre trouxeram Veredas Antigas, trouxeram o CRAU, trouxeram o Paternidade Bíblica e trouxeram os cursos de Homem ao Máximo, Mulher Única. Todos esses cursos foram trazidos ao Brasil, traduzidos, elaborados e administrados pela Universidade da Família. E eu comecei a ficar curioso para saber o que a mãe deles tinha escrito de poema para o seu Jorge. Fiquei curioso para saber o que era. E por incrível que pareça, todos os poemas eram sobre vida profissional, era sobre vida de empreendedor. E quando chega no seu Jorge, nas suas palavras, nas palavras dela, ela escreveu algo como assim: o Jorge ainda pequenininho me pega pela mão e me leva para ver a lua e diz: Jesus está lá. E então, à luz da lua, diante dos olhos de Deus, eu lavo os seus pezinhos. E aí na explicação da guia, e no texto escrito embaixo diz assim: e de fato, o Jorge Nishimura foi um dos 5 filhos, dos que trabalhavam na empresa, que fundou algo espiritual e dedicou sua vida às coisas de Deus.
Deus escreveu algo sobre você. E o plano de Deus era entregar essa mensagem aos seus pais, para que durante a sua infância os seus pais fossem os guardiões e os responsáveis por transmitir essa mensagem para você. E eu já posso perceber pela expressão facial de vocês, pelo menos de alguns de vocês, de que esse plano, em algum momento, ele falhou. Porque ao mesmo tempo que Deus criou você, pensou em você, planejou você, e tem algo para a sua vida, e tem um código, e tem uma mensagem, e tem uma chave do destino, tem uma palavra de bênção para a sua vida, existe paralelo a isso o reino das trevas. Satanás, seus demônios. E Satanás e seus demônios odeiam Deus, e Satanás odeia a obra das mãos de Deus. Então Satanás procura se infiltrar. E Satanás, ele não é um criador, ele não é um inventor, ele não tem essa característica, ele não tem esse atributo. Mas ele é o pai da mentira, ele é um usurpador, ele é um falsificador, um ilusionista. E Satanás, então, ele entra nesse cenário da vida do ser humano aqui nessa terra. E ele começa a atacar a mente, assim como vemos no jardim e vemos de Gênesis a Apocalipse, ele começa a atacar a mente das pessoas. E atacando a mente, ele começa a distorcer a mensagem. E ele começa a introduzir, ele começa a contaminar a mensagem que seus pais deveriam carregar de Deus para te entregar. E ele começa a introduzir a mensagem distorcida, a mentira. Ele começa a colocar, assim como um inimigo vem à noite e semeia o joio no meio do trigo, Satanás começa a semear mentiras no meio das verdades de Deus. E é por isso que muitos de nós, ao invés de recebermos dos nossos pais uma mensagem de bênção transmitida de Deus para o nosso coração, respondendo à pergunta: quem sou eu? Muitas vezes a resposta foi: sai para lá, para de incomodar, você me envergonha, você faz tudo errado. Quando tem palavras, porque às vezes vira as costas, vai embora, porque às vezes não tem diálogo, e às vezes é violência, e às vezes é abuso, e às vezes é indiferença, muitas vezes é a religiosidade. E nós, na nossa infância, começamos a receber uma mensagem distorcida de quem nós somos. Eu vou passar um pequeno vídeo, depois de viajar alguns dias com saudade do Benjamin, parei para assistir um pouco com ele, e eu gosto muito das fábulas, principalmente aquelas que trazem princípios, e por ter sido chefe escoteiro, tenho um carinho especial pela história do Mowgli. Então eu vou passar um pequeno pedaço, uma cena de um filme do Mowgli. É um filme não tão infantil como da Disney, é um pouco mais realístico, mas essa cena vai nos ajudar a perceber como muitas vezes temos uma mentira em nosso coração. Vou pedir que apague as luzes e vou pedir o pequeno vídeo do Mowgli para nós, por favor. Logo a gente vai se juntar a eles. Eu sei disso. Minha mãe diz que alguns lobos só precisam de mais tempo. Não significa que a gente não seja bom. Ei, por que a gente não cria nossa própria caçada? Só eu e você, o que acha? Você tem ficado muito sozinho desde o dia dos macacos. Não é bom ficar sozinho. Lobos têm que ficar com outros lobos. Eu não sou lobo. É claro que você é, Mowgli. Você é o melhor lobo que eu conheço. Por que você sempre quer ficar perto de mim, Guti? Porque você é meu melhor amigo, Mowgli. Eu entendo bem como é. Ninguém gostar de você. Eu também não tenho nenhum amigo. Mas nós temos um ao outro.
E nós somos parecidos, você Não e eu. somos É parecidos. claro que somos, porque você é especial e eu sou especial. Nós não somos especiais. Você não entende? Nunca vamos ser como eles. Somos anormais. Você não é especial, Butch. Isso é só uma coisa que a sua mãe diz pra você se sentir melhor. Porque você nasceu errado. Obrigado. A crise entre o Bud e o Mowgli é porque o Bud, ele é um lobo albino. O Mowgli não é um lobo, é um menino criado junto com os lobos. E ao serem criados um albino e um menino lobo, o Bud, ele entende assim: nós temos um ao outro, nós somos amigos, nós somos dois esquisitos, nós somos especiais, nós somos diferentes. E nesse surto, nessa discussão, o Mowgli grita: nós não somos especiais. Especial é o que tua mãe usa para te dizer quando você nasceu errado. E quantas vezes tem um brado no nosso coração, na nossa alma, parecida com esse brado do Mowgli: eu nasci errado. Eu vou fazer um veredas, daqui a pouco eu vou dividir em grupos pequenos para ministrar o coração. Entra a mensagem: eu nasci errado, eu sou um erro, eu sou um peso, eu sou um problema, eu sou um desastre. E imagine que alguém chega para você e diz assim, vou usar o meu nome como exemplo. Alguém chega para mim e diz: Jonathan, tem uma carruagem vindo ao teu encontro. É a carruagem do rei. É a carruagem real, é uma comitiva do rei. Eles estão procurando por você. O rei está procurando você. Qual seria a minha interpretação e o meu pensamento? E eu vou dizer para vocês, eu olharia para isso a partir da ótica com que eu vejo toda a minha vida. Eu ia pensar: o que eu fiz? O que vai me acontecer? Quem sou eu para que a carruagem do rei venha a mim? Quem sou eu para que o rei se importe comigo? E nós vamos ler nessa noite uma história. A história de um homem que o rei mandou buscar. E eu quero que você leia comigo 2 Samuel, capítulo 9, versículo 10. E nós vamos aprender algumas lições nessa noite. Porque você não nasceu errado. Tem uma carruagem vindo em tua direção. E eu quero que você crie grande expectativa. Porque o rei quer falar com você. E diz assim: certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul para que eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta alguém da família de Saul para que eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Manquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhes Davi,
pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer na mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Amém. Amém. Pai, eu creio que nessa noite o Senhor quer falar aqui. Eu creio que nessa noite o Senhor quer resgatar. O Senhor quer fazer algo aqui. E nós não queremos segurar nada disso, Senhor. Nós queremos, a Deus, entregar a chave do nosso coração. Nós queremos entregar, a Deus, a direção dessa palavra, desse tempo, ao Senhor, Pai, para que possa falar poderosamente, em nome de Jesus. Amém. 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 Davi, do nada, vocês sabem que é comum quando um rei assume, ele procura exterminar todos da família do rei anterior, para que não corra o risco de alguém da família do rei dizer: eu sou príncipe e eu tenho direito ao trono, e liderar uma rebelião. E de repente Davi, em um dia, e aqui nesse texto Davi vai ser uma bela representação da graça de Deus. Davi vai dizer assim: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu possa demonstrar a minha lealdade a Jonatas, que foi meu grande amigo? Então eles mandam chamar Ziba, e Ziba chega diante do rei, e o rei pergunta: resta ainda alguém da família de Saul para que eu possa lhe mostrar a lealdade de Deus? E Ziba respondeu: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que Ziba não fala Mefibosete. Ziba não fala o nome. Na época deles o nome era importantíssimo, tanto que boa parte da Bíblia são genealogias, são nomes e listas, filho, pai, neto. Chega quando você está lendo a Bíblia toda, são as partes um pouco mais cansativas. Mas nesse momento você vê Ziba dizendo assim: tem um aleijado que sobrou. Tem um aleijado que sobrou. Aleijado dos pés. Tem lá um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Muitos de vocês conhecem a história. Ao fugirem, então Mefibosete acabou caindo, ainda quando pequeno, machucou os pés e ficou aleijado dos pés. Caiu do colo da sua ama ali naquela correria e ficou aleijado dos pés. E aqui nós começamos a ver como que as coisas acontecem. Começa a vir uma mensagem, um rótulo sobre você. Eu vi muito esses rótulos, porque eu ouço os pais. E muitas vezes quando eu ouço os pais eles acabam usando: ah, meu filho é sempre assim. Meu filho é sempre assim. Não tem responsabilidade. É precipitado. Ah, meu filho é inconstante. E você começa a perceber que os pais, que são os portadores da mensagem de Deus, eu não sei se vocês estão entendendo. Assim como você foi planejado e pensado por Deus, o seu filho, sua filha,
é alguém pensado, planejado e criado por Deus. Você tem uma grande responsabilidade nas suas mãos. Um pai é o portador da chave do destino. Pai, a mãe, ele tem o poder de transmitir a mensagem de Deus para essa criança. Então você que é pai, você que é mãe, você precisa rever o seu jeito de viver, sua rotina, o seu estilo de criação dos filhos, porque você precisa, antes de tudo, orar e pedir para Deus uma direção. Qual é a tua mensagem para o meu filho? O que o Senhor quer que eu transmita para o meu filho? Essa é a nossa responsabilidade, transmitir a mensagem de Deus para os nossos filhos. Mas muitas vezes essa mensagem, ela é distorcida pela influência da carne, pela influência do diabo, pela influência do reino das trevas, pela influência da cultura. E nós começamos a transmitir: ei, aleijado, ei, você, aleijado das pernas. E isso passa a se tornar um rótulo, isso passa a se tornar uma mentira, por ser repetida tantas vezes. A pessoa que está ouvindo isso começa a acreditar. E eu vou dizer para vocês, falo isso com o meu coração aberto e com o meu coração até muito machucado. Em anos de ministério, nós estamos ouvindo as histórias mais duras que vocês podem imaginar. Ninguém nesse auditório tem uma historinha perfeita de conto de fadas, maravilhosa, tranquila para contar. Todos nós acabamos caindo debaixo dessa influência de Satanás, querendo distorcer a verdade de Deus. Todos nós. Nós estamos aqui hoje lendo a palavra de Deus para resgatar. Senhor, qual é a sua mensagem sobre nós? Senhor, qual que é a minha identidade? Todos nós carregamos uma pergunta em nosso coração: quem sou eu? Quem sou eu? Nós acabamos de voltar de um casamento, inclusive, então, todo mundo muito elegante. Nós estávamos num casamento agora há pouco, e eu parei a cerimônia, influenciado pelo tempo que estamos vivendo. Eu parei a cerimônia, entreguei a noiva para os seus pais, entreguei o noivo para os seus pais, e dei a eles um tempo para que seus pais dessem uma palavra. E nós não ouvimos o que eles estavam falando, mas sentimos a emoção. Todos nós carregamos uma pergunta: quem sou eu? É o brado da alma. Me diz, meu pai, me diz quem sou eu. Tu tens ainda uma bênção para a minha vida. Esse era o grito da alma de Esaú, e é o grito da nossa alma. Nós queremos ouvir nossa identidade, nós queremos ouvir quem nós somos. Eu vou contar uma história do Rafa. Aquela história é uma história especial. Os meninos sempre foram muito tranquilos, não discutiam comigo, só entre eles. Mas quando chegou uma certa idade, e faz parte do que é natural da vida, nós começamos a ter alguns conflitos. E o Rafa, em uma das discussões, o Rafa estava com todos os planos para a viagem, para ele ir para a África como missionário, tantas palavras de Deus sobre a vida dele. E eu me lembro que nós começamos a discutir, e discussão vai, grito daqui, grito ali. Vocês sabem que nós somos todos intensos na nossa família, e para brigar a gente também é intenso. E no meio daquela briga, o Rafa começou a falar palavras de autodepreciação, palavras que diminuíam ele, e palavras que diziam assim que para ele não adiantava nada, que para ele não tinha jeito. Muitas vezes nessas brigas eu falhei, tanto com o Rafa, quanto com o Mateus, com o Gabriel, muitas vezes com o Davi, muitas vezes com o Benjamin. Muitas vezes eu falei, mas naquele dia eu tive uma inspiração do Senhor. O Rafa dizendo: para mim não tem mais jeito, para mim não dá, para mim não tem mais perspectiva, não tem mais expectativa. Na verdade, se eu conseguisse ouvir não as palavras dele, mas ouvir o coração dele, tinha um grito, um brado da alma dizendo: quem sou eu, Jonathan? Nosso pai não está aqui, você é meu irmão mais velho, me diz quem sou eu. E eu me lembro que naquele dia, por uma inspiração do próprio Deus, eu estou igual Agostinho: o que eu pequei, a culpa foi minha, tudo que eu acertei foi o Espírito Santo que me levou a acertar. Eu me lembro que naquele dia eu olhei para o Rafa e falei assim: você não pode mudar o que saiu da boca de Deus. Você é escolhido, Deus tem um propósito para a sua vida, você vai viver o sonho e o chamado de Deus.
E isso nós guardamos no coração, né, Rafa, essa história. Porque muitas vezes, quando o teu filho ou tua filha se rebela, muitas vezes quando seu filho e sua filha te enfrenta, muitas vezes quando seu filho e sua filha te rejeita, te abandona, vira as costas para você, debocha de você, zomba de você, te desobedece, muitas vezes você está ouvindo apenas o que está acontecendo no mundo natural. Mas se você parasse e falasse: Senhor, deixa eu ouvir o brado do coração dessa criança, desse adolescente, desse jovem e desse adulto, por que ele está fazendo isso? Você escutaria um grito: me abençoe, meu pai, me abençoe, minha mãe, me diz quem Deus deseja que eu seja. É assim: por favor, meu pai, me entrega a chave do meu destino, me entregue a bênção. Mefibosete, ele é a representação de quem nós somos. Ser aleijado das pernas, nós podemos trazer para essa mensagem dessa noite: sermos imperfeitos. Talvez você anda bem, joga bem futebol, mas você é imperfeito. E nas nossas imperfeições nós começamos a aceitar a mentira e nós começamos a pensar: realmente, é isso que eu sou. E o que você precisa entender nessa noite é uma característica peculiar de Deus: separar a nossa identidade das nossas atitudes. Tem uma frase do Timothy Keller e ela me chamou a atenção, eu quero ler para você. Essa frase do Timothy Keller, ela diz o seguinte: Deus não ama uma versão futura e melhorada de você, Ele ama você agora, com as pernas tortas, com os seus defeitos. Ele ama você hoje. Primeira coisa que nós podemos aprender nesse texto: que não somos nós que procuramos Deus, mas Deus que nos procurou primeiro. Você vai ver que é a iniciativa de Davi ir atrás de Mefibosete. Deixa eu dizer uma coisa para você: o dia que Deus te encontrou, ou talvez hoje, mas o dia que Deus te encontrou, foi iniciativa dele. Você diz: mas eu, carente, sofrendo, arrebentado, machucado, magoado, eu fui à igreja. Mas quando você foi à igreja, já havia um toque do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo em sua vida. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que veio atrás de você, foi Deus que te escolheu antes do teu nascimento, foi Deus que criou um plano para restaurar você. É Deus que tem todo o recurso, todos os insumos, toda a matéria-prima que necessita para que você seja transformado à imagem de Jesus Cristo, pelo seu poder e pela sua graça. Primeira coisa que nós aprendemos desse texto: Davi foi buscar Mefibosete. Deus veio ao nosso encontro quando enviou Jesus Cristo ao mundo. É a iniciativa dele. A segunda coisa que nós podemos aprender nesse texto é como que Ziba chama Mefibosete: tem um filho de Jonatas aleijado das pernas. Então a carruagem do rei vai. E eu quero que você perceba aqui, inclusive Davi vai mencionar, quando Davi falar com Mefibosete, Davi vai falar: calma, não tenha medo. Você consegue imaginar a cena? Eu sou filho do rei anterior, da dinastia, da casa de Saul. Agora assumiu a dinastia, a casa de Davi. E eu sou um dos poucos descendentes de Saul que resta. Sou aleijado, estou escondido. Quando você vai ler a palavra, o nome da cidade, que é a cidade onde ele estava, Lodebar, significa sem pasto. Mefibosete estava lá num canto, num lugar escondido, pensando assim: que ninguém saiba da minha existência, que ninguém saiba onde eu estou, eu quero viver aqui.
E aí eu quero aqui usar essa parte do texto para traduzir o sentimento de muita gente. Eu quero ficar só aqui na minha. Eu não quero mais servir. Eu não quero mais trabalhar na igreja. Eu não quero mais me envolver demais com a igreja. Eu quero ficar aqui nesse lugarzinho sem pasto. Como traduz o nosso sentimento? Quantas vezes o nosso pensamento é: eu não quero mais me incomodar. Mas você já está arrebentado. E de repente ele lá nesse lugar escondido, tenso, chega a carruagem do rei para buscar. Abra um parênteses aqui. Existem momentos e cenários da nossa vida que nós achamos que é maldição, mas um pouco adiante descobrimos que é bênção. Existiam momentos na vida de vocês, ou talvez seja hoje, mas existiram momentos e existem momentos na nossa vida que nós achamos que é o nosso fim, mas é o nosso começo. Existem carruagens que vêm para nos buscar e nós achamos que ela veio para nos matar, mas ela veio para nos estender a benevolência do rei. Guarde isso no seu coração. Então quando Davi vai falar com Mefibosete, Davi vai falar: calma, não tenha medo, viu? A Bíblia diz que ele está prostrado diante de Davi, e talvez ele está prostrado, tremendo, talvez ele está agitado, nervoso, pensando: certamente morrerei. Vou ser humilhado, torturado e morto. Esse é o pensamento de Mefibosete. E eu quero dar ênfase em uma atitude de Davi que é a mais nobre. Davi não olha e diz: filho de Jonatas, o aleijado, é você? Não. Quando você vai para o texto e você vai no versículo 6, diz: quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra, provavelmente tremendo. Então, ainda no versículo 6, entre aspas, com ênfase, Mefibosete perguntou Davi. Davi nesse texto é uma grande representação da graça de Deus. Ele chamou Mefibosete pelo nome. Eu me lembro de participar de uma reunião dos Alcoólicos Anônimos. E eu me lembro de um senhor chamado Pedro. Um senhor um pouco já idoso. E já fazia muitos anos que ele estava limpo do seu vício no álcool. E ele foi dar o seu testemunho, como é comum nesses grupos de apoio. E eu me lembro que ele disse assim: eu passei a minha vida inteira sendo chamado de bebum, sendo chamado de cachaceiro. Eu passei a minha vida inteira sendo chamado de bêbado. Ele disse: um dia eu entrei numa reunião dos Alcoólicos Anônimos. As pessoas me chamaram pelo nome. E eu me apresentei e disse: boa noite, meu nome é Pedro. E todos do grupo falaram: oi, Pedro. Ele disse: quando eu ouvi as pessoas me chamando pelo meu nome, e não por aquele rótulo que eu passei minha vida inteira ouvindo, ele disse: foi o início da transformação na minha vida. Talvez você está vivendo, construindo a sua história em cima de um rótulo que foi transmitido para você. Quando você vê aquela história do Mowgli, tanto o Bud como o Mowgli, eles sofriam. Por que eles sofriam? Porque os outros irmãos eram lobos ágeis, fortes, perfeitos. E esses lobos, eles competiam e humilhavam tanto o Mowgli quanto o Bud. E o Mowgli carregava essa dor: eu não sou um lobo. E óbvio que ele não é mesmo, mas eu não sou especial. É assim que tua mãe te chama quando você nasceu errado. Tão pesada essa frase. Davi vai dizer: Mefibosete. E ele vai dizer na sequência: sim, sou teu servo. E aí Davi diz: não tenha medo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está numa caminhada com Jesus, amém? Você está numa caminhada com Deus, amém? Não tenha medo.
Vão ter momentos, eu lembro quando nós estávamos indo a Pompeia, alguns dias atrás, a Dani falou: e aí, como você está? Eu falei: eu estou com medo, um medinho, que eu sei que vai dar. Porque todos os tratamentos de Deus na nossa vida, muitos deles são cirúrgicos, são doloridos, são processos, são custosos, mas nos transformam. Então Davi vai dizer: não tenha medo. Nós vemos aqui a primeira restauração. Quando Davi chama Mefibosete pelo nome, Davi está restaurando a identidade de Mefibosete. Davi está devolvendo a identidade dele. E Mefibosete tinha um nome bonito, porque significava aquele que destrói ídolos. Aquele que destrói ídolos. Mas ele parou de ser chamado de aquele que destrói ídolos para ser chamado o aleijado, o errado, o problemático, o defeituoso, o bêbado, o drogado, o mulherengo, o sem vergonha. E de repente você vê Davi chamando ele pelo nome. A segunda coisa que Davi restaura de Mefibosete é a dignidade. Por que Davi restaura a dignidade de Mefibosete? Diz assim, olha só, vou ler o texto. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá em minha mesa. E aqui eu tenho algo de revelação da parte de Deus para trazer para você nessa noite. O Antigo Testamento é sombra do Novo. As coisas do Antigo Testamento são sombra do que haveria de vir. Gente, é interessante esse texto e maravilhoso esse texto, porque tudo que Mefibosete vai receber não é por mérito dele. É por causa da amizade que Davi tinha com seu pai Jonatas. Davi deixa claro e diz: Mefibosete, eu vou abençoar você, eu vou ser bondoso com você, você vai comer na minha mesa, você vai receber a restituição das suas terras, das terras do seu avô, do seu pai, você vai receber várias honrarias, mas eu quero que você saiba que tudo isso é por causa que eu gostava de Jonatas, teu pai. Deixa eu dizer uma coisa para você, você chega a Deus, Deus vai estender essa benevolência a você. Deus vai estender a boa mão dele para você, você crê nisso? A carruagem que está vindo ao teu encontro nessa noite não é para te matar, mas é para te resgatar, é para resgatar a sua identidade, para resgatar a sua dignidade. Mas você precisa saber de uma coisa, não é por causa não é por causa de você, não. É por causa da aliança em Cristo Jesus. Mefibosete foi abençoado por causa de Jonatas, nós somos abençoados por causa de Cristo. Deus está dizendo, todas essas bênçãos, todo esse amor, toda essa identidade, toda essa honra, toda essa dignidade, é por causa de Jesus. Por isso nós vamos ver nas palavras do apóstolo Paulo, não é porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, fica um pouco esperto com aquela religião que quer te enaltecer positivamente mais. A mão do rei está estendida para você, você crê nisso? A carruagem veio para trazer você para um novo tempo. Deus está querendo resgatar a sua identidade, resgatar a sua dignidade, resgatar a sua prosperidade. Porém, é por causa de Jonatas. No nosso caso, é por causa de Cristo. Amém? Então eu posso ser um filho amado por causa de Jesus. Eu posso ser um filho querido e preferido. Posso, por causa de Jesus. Vai ser uma briga, porque tem um monte de preferidos aqui nesse lugar. Eu posso ser privilegiado e amado por Deus, e eu posso confiar nesse Deus de todo o meu coração. Eu posso. Se Mefibosete podia por causa do seu pai Jonatas, que fez uma boa amizade com Davi, eu posso, não pela amizade de um pai com alguém, não pela influência, mas eu posso porque eu creio em Cristo, e através de Cristo eu fui aceito e recebido para sentar na mesa do rei. Quando nós celebramos a ceia é o símbolo mais lindo do Evangelho nos nossos dias, porque a ceia, ela é o símbolo, ei,
Você foi convidado para sentar na mesa do rei. Eu, a Day, o Eduardo e a Carla estamos muito metidos, assim, com um certo orgulho, assim, santo, né? Santo porque não podemos estar pecando, né? Porque chegou um momento da nossa viagem que as pessoas começaram a ir embora e várias coisas aconteceram, e de repente o seu Jorge Nishimura, esse homem que Deus usou tanto, tão grandemente no Brasil, ele pergunta: vocês aceitam jantar conosco hoje? Brilhou os nossos olhos. Nós até tínhamos planos, cancelamos tudo que estava planejado. Nós falamos: nós aceitamos. Nós, gente simples, aqui do interior, né? Do interior. Mas aqui tem pasto, amém? Nós não moramos num lugar sem pasto, não. Aqui tem pasto, Deus é bom. Nós falamos assim, sim. Chegamos no restaurante, um restaurante muito chique na cidade de Marília, e estava escrito na frente: reservado para evento particular. Nós queríamos já tirar foto da placa. Eu nunca tinha comido num restaurante com uma sequência tão elaborada, com uma ordem, com tantas coisas finas. Tinha uma amiga rica que estava junto com a gente, chamada Cláudia. Era uma amiga que nós fizemos durante o processo, pessoa rica mesmo. Eu até brinquei com ela, falei: Cláudia, nós vamos ficar olhando o que você está fazendo. E o Marcos da Lana foi nesse jantar, ele brincava, você olhava para a Cláudia: e agora, o que eu vou fazer, né? Eu disfarçava, mas o Marcos nem disfarçava, né? De repente perguntaram lá a sobremesa, eu falei: o que a Cláudia pediu? Aí eles falaram lá o que ela tinha pedido, eu falei: eu quero o mesmo que ela. Mas nós nos sentimos tão honrados por sentar na mesa, a convite de um homem que é um ser humano muito simples, inclusive muito mais humilde do que nós, no sentido de coração, caráter, de polidez, né? De honra. Chegou uma hora que ele chegou na frente daquela empresa, tem só 5.000 funcionários, ele falou: esses negócios de honra, esse negócio de glória, isso aí, né, é vaidade, isso aí é tudo bobagem. Um homem de Deus. E nós estávamos lá no sentido importante. E olha só o que Deus fez. Uma vez por mês, pelo menos de acordo com a nossa tradição, nós nos levantamos, nos servimos do pão, do suco, e nós participamos num memorial precioso da mais rica mesa que pode existir em todo o universo. Não é um convite de um homem importante, não é um convite de um homem de Deus, não é um convite de uma pessoa que tem posse, não é isso, é a mesa de Deus. Isso significa que Deus resgata. Você pode fechar os seus olhos. Isso significa que Deus resgata a sua dignidade. Eu vou pedir ajuda da equipe de música. Não pense que eu estou terminando, é só para eles me ajudarem. Deus resgata a nossa dignidade. Feche os seus olhos. Você pode receber isso, você pode ver isso. Deus dizendo: viu? Coloque aí seu nome. Viu? Você que passou boa parte da sua vida sendo criticado, você que passou boa parte da sua vida sendo chamado de apelidos, sendo rejeitado, sendo colocado em um rótulo, a partir de agora, por você estar caminhando no Evangelho, assim como para Mefibosete era pela amizade que Davi tinha por Jonatas, você vai ter a sua identidade e dignidade resgatados pelo sacrifício de Jesus Cristo. E para você lembrar disso todas as vezes que você estiver reunido como igreja, em algumas ocasiões específicas, vocês vão tomar do mesmo cálice e comer do mesmo pão, para que vocês se lembrem: Deus está levantando você do lugar onde você foi encontrado, desse lugar sem pasto, para elevar você, não para a tua glória, mas pelo sacrifício de Cristo, para a glória de Cristo, para a honra de Cristo, levantar você. E as pessoas vão dizer: o que está acontecendo? As pessoas vão dizer: o que está acontecendo? E você vai poder dizer: eu não sei, mas o rei mandou me chamar e está me convidando para sentar num lugar de honra. Você crê nisso? Você pode receber isso? Deus está te chamando pelo teu nome. Deus não está te chamando mais de bêbado. Deus não está te chamando mais de violento. Deus não está te chamando mais de confuso. Deus não está te chamando mais de pessoa instável. Deus não está te chamando mais de louca, de louco. Deus não está te chamando mais de pessoa agressiva. Deus está mudando a sua identidade por causa de Cristo. Por
causa de Cristo. Pode abrir seus olhos. Eu posso ouvir um amém. Tem alguém animado, tem alguém que crê, tem alguém que toma posse. Será que tem alguém queimando no coração e dizendo: eu precisava disso, eu precisava que alguém me resgatasse do fundo do poço, eu precisava que alguém me encontrasse lá nesse lugar sem pasto que eu estava, eu precisava de alguém, eu precisava de alguém, eu precisava que alguém me resgatasse e alguém respondesse a pergunta que o meu pai não respondeu: quem sou eu? E agora Davi está olhando para Mefibosete dizendo: ei, você é da família do meu amigo, e você tem honra, e você vai sentar na minha mesa, e você vai comer todos os dias da minha casa, porque eu mandei te chamar, eu te dou essa honra. E você vai ouvir da parte de Deus: ei, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, hoje você vai ser tirado do fundo do poço, e você vai ser recebido, e você vai comer do pão e tomar do cálice junto com seus irmãos, em um nível de igualdade, honra, bênção e privilégios do Evangelho. Recentemente, em uma entrevista da TV Cultura, estava entrevistando o filósofo Pondé, homem conhecido no Brasil pela filosofia. Estavam falando do crescimento dos evangélicos, e o Pondé falou algo que me chamou a atenção. Ele falou numa perspectiva científica. Ele falou assim: se tornar evangélico agrega na vida das pessoas. Cientificamente ele está falando. Ele está dizendo: a pessoa que se torna evangélica passa a ser honesta, passa a respeitar os pais. Ele falou exatamente com essas palavras. Ele falou: a pessoa que se torna evangélica para de bater na esposa, para de trair. Ele falou assim: então a religião, de uma forma científica, ele falou: a religião dos evangélicos, ela eleva o nível de qualidade de vida das pessoas. E eu, apesar de admirar o Pondé e achar que o que ele falou é verdade, eu quero dizer para vocês que a versão científica dele é muito incompleta. Deus nos arrancou do fundo do poço onde nós estávamos. Deus nos pegou lá de trás das malhadas. Deus nos pegou dos monturos da terra e nos colocou com os príncipes desse mundo. Então é natural que quando eu ando com Jesus, eu começo a ter minha vida elevada, elevada, elevada. Deus está organizando a sua vida. Deus vai começar a organizar os seus relacionamentos. Deus vai começar a elevar você. Deus vai começar a colocar você em um outro nível. Não de orgulho, porque Ele ainda vai te dizer: não é por você, mas é por Jonatas. Não é por você, mas é por Cristo. E você vai dizer: obrigado, 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 obrigado. E diz o texto que Deus restituiu, que então Davi restituiu, resgatou Mefibosete, resgatou sua identidade, resgatou a sua dignidade e resgatou a sua prosperidade. Você vai ver que Deus dá posses, dá terras. Mas na verdade eu vou falar algo aqui que me impactou quando eu li esse texto e estudava esse texto. Não é dar algo novo. Leia o texto, não é dar algo novo. Davi restitui Mefibosete daquilo que já pertencia à sua família. Deixa eu te dizer, algumas bênçãos que virão sobre a sua vida e sobre a sua casa não são coisas novas que Deus está te dando. Ele está restituindo o que já era seu por direito, por causa de Jonatas, por causa de Cristo. É um tempo de restituição, de restituição. Deus me deu o privilégio de ter a melhor profissão do mundo, porque ser pastor é acompanhar o processo. Ser pastor é ver, é estar no fundo do poço, é estar fora do poço, é estar na casa de Potifar como escravo, vendo tudo que está acontecendo, é estar na prisão. E ser pastor é um privilégio, porque no dia
que a carruagem do faraó manda chamar José, o dia que a carruagem de Davi vem para buscar Mefibosete, o pastor está lá para ver e se alegrar, e nunca, sabe, faz tanto sentido aquela frase: se alegre com os que se alegram. Sabe, nós choramos com os que choram, mas nos alegramos com os que se alegram. Eu estou aqui há anos assistindo e vendo a bondosa mão de Deus tornando tímidos, intrépidos, pobres em ricos, pessoas ignorantes em inteligentes e eloquentes. Eu tenho visto pessoas quebradas formar família. Eu tenho visto pessoas que não tiveram pai se tornarem ótimos pais, influência de bênção. Eu tenho assistido isso. Eu tenho visto pais que feriram e que não vieram pedir perdão aos seus filhos, mas eu tenho assistido filhos que encontraram Jesus e foram pedir perdão para os seus pais. E sabe o que aconteceu? Muitas vezes o pai continua na mesma situação, mas esse filho não é mais o mesmo. Agora ele prospera, e agora ele é abençoado, e agora ele é um bom pai. E nós começamos uma onda de bênção, e os nossos filhos, eles vão surfar em uma onda de bênçãos. Nós, muitas vezes, estamos fazendo um esforço danado para gerar uma onda de bênçãos, mas onda, ela começa pequena, mas ela vai aumentando e ganhando proporção. E o Medina fica esperando. Embaixo desse nosso piso, no térreo, no lugar mais bonito do prédio dessa igreja, no lugar mais caprichado do prédio dessa igreja, tem um grupo de Medinas esperando, olhando para o mar. Nós estamos aqui, eles estão olhando para o mar, esperando a onda que eles vão surfar. E eu vou dizer para você, se você hoje se render a Jesus, se você se render aos planos de Deus, os seus filhos, eles vão viver uma nova fase, um novo nível. Eles não vão precisar lutar o tanto que estamos lutando, mas eles vão apenas aguardar a chegada da onda para surfar a onda do prêmio, a onda da medalha de ouro, a onda da honra, a onda da bênção. Você crê nisso? Nós fomos feridos, nós não tivemos referência. E eu vou classificar em algumas ordens aqui hoje. Tem pessoas que ninguém da família serviu a Deus, e que teu pai talvez era um alcoólatra e não serviu a Deus, certo? Você está no início da formação da onda. Tem pessoas como eu, que o meu pai se converteu. Eu já não precisei ser alcoólatra, eu já não precisei trabalhar tanto para ser crente. Eu já estou no processo, eu ainda não estou surfando, eu ainda estou gerando, porque Deus me fez um gerador de uma onda para a próxima geração. Mas os meus filhos, eles estão como Medina, apenas olhando com expectativa para mim e para o meu papai, esperando o que é que vem. E eu vou dizer, será uma onda de bênçãos. Mas eu tenho pessoas aqui nesse auditório que estão melhores do que eu, porque seu papai, o seu vovô, a sua vovó, a sua bisavó eram crentes, pastores, líderes, pessoas de oração. E essas pessoas, elas, diferente de mim, eu sou um gerador de onda, mas algumas pessoas, elas estão me ultrapassando. Elas dizem, Jonathan, o que você está fazendo aí? Eu digo, eu estou aqui gerando uma onda de bênção. E elas dizem, beleza, então continua. Eu vou encontrar seus filhos lá na frente, porque o meu avô já preparou, já gerou uma onda de bênçãos para a minha vida. Sabe o que se chama isso? Jesus se manifestou para destruir as obras das trevas. Tudo que Satanás tentou plantar, imprimir em você de mentiras, é quebrado em nome de Jesus. E começa a partir de você, a partir da sua casa, um novo tempo. E sabe o que diz o final do texto? Eu quero ler porque faz toda a diferença. Então Ziba disse ao rei, teu servo fará tudo que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer na mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Um
uma vez por mês você participa de um culto, onde nós servimos a ceia, o cálice e o pão, para que você não esqueça que Mefibosete só é abençoado por causa do seu papai Jonatas. Mas eu e você só sentamos na mesa do rei por causa de Jesus Cristo. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus. Você crê nisso? Você pode dar um brado a Ele nessa noite. Aleluia, aleluia. Você pode ficar em pé no seu lugar. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, por sempre te adorar. Você pode levantar suas mãos, sim. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Deixa eu fazer um convite. Eu tenho certeza que todos nós estamos recebendo algo de Deus nessa noite, mas tem algumas pessoas que a sua mente, ela literalmente travou em um momento da pregação. Foi o momento que eu falei que teu pai não te abençoou, mas em Cristo Jesus há uma bênção liberada para você. Se você nessa noite vir nesse apelo, eu quero orar por você. Alguns dos nossos pastores e líderes, eles vão chegar em você e eles vão te abençoar, e juntos nós vamos abençoar você, para que você não perca essa oportunidade de sair desse culto sabendo que Deus restaura, Deus resgata sua identidade, dignidade e prosperidade. Amém? Talvez algumas pessoas precisam disso para prosperar, para viver suas vidas, destino e propósito. Enquanto nós cantamos, se você quer ouvir essa voz de Deus sobre quem você é, você saiu do seu lugar. Eu vou pedir à nossa equipe que sejam ágeis em abençoar, principalmente nossos líderes de PG e nossos intercessores. Palavras de destino, palavras proféticas, em nome de Jesus. Venha. Digno é o Senhor. Enquanto você que está no seu lugar, vamos cantar. Sim, sim. Soberano Criador, por sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Receba em nome de Jesus. Digno é o Senhor.
Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos tuas mãos. Graças eu te dou, oh meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, oh meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor.
Você pode levantar suas mãos, vamos encerrar esse culto. Tem alguém apaixonado por Jesus aqui? Eu posso ouvir algum grito, eu posso ouvir alguém empolgado nessa noite. Tem alguém animado nesse lugar? Relevo minhas mãos. É por Ele. Ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Que Deus te abençoe. Que durante essa semana você possa digerir o que Ele está falando com você. E você vai ouvir no mundo espiritual: ei, tem uma carruagem do rei vindo te buscar. E você diz: opa, vou arrumar minhas malas, porque a partir de hoje eu fui chamado para um novo tempo em Cristo Jesus, graças ao meu Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, boa semana. Dê um abraço para a pessoa que está do seu lado. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Aleluia.